Existem partes de Hong Kong que parecem vivas só depois que o resto da cidade adormeceu. As ruas esvaziam, o barulho diminui, e o que resta é um silêncio que não parece pacífico, apenas a espera. Os bondes antigos continuam a se mover por aquela quietude, suas rodas zumbindo sobre trilhos de aço colocados há um século. O som é constante, como uma respiração, ou um batimento cardíaco que se recusa a parar mesmo quando tudo o mais parou. Michael Lau havia andado nesses bondes por anos. Um homem de seus 40 e poucos anos, quieto e ponderado, ele preferia o ritmo de algo que não o apressava. Toda noite depois do trabalho, quando a maioria de seus colegas já estava em casa ou em bares, ele pegava o bonde noturno do centro de volta para Quarry Bay. Ele dizia que lhe dava tempo para pensar, embora na verdade lhe desse tempo para esquecer. Sua vida havia se tornado um padrão. Ele trabalhava em uma imobiliária, comia no mesmo restaurante de macarrão todas as noites, lia as notícias no celular sem nunca terminar um artigo e voltava para um apartamento silencioso. Sua esposa o havia deixado há 3 anos. Seus amigos se afastaram um a um. Mas o bonde, constante, previsível, havia permanecido. Naquela noite, o céu estava roxo escuro depois de uma longa chuva. Luzes de neon cintilavam contra poças, transformando as ruas em espelhos. O ar cheirava a asfalto molhado e pães cozidos no vapor de uma barraca próxima. Michael estava no ponto, sua pasta pesada com papéis que não leria, seus olhos cansados, mas acordados. O bonde chegou pouco depois da meia-noite. Parecia mais velho que os outros, sua pintura verde desbotada, seus corrimãos de latão opacos por anos de toque. As janelas embaçadas levemente pela chuva. Sem pensar, Michael subiu a bordo, cumprimentando o fio motorista com um pequeno aceno. Ele subiu as escadas estreitas para o andar superior. Apenas 3 outros passageiros estavam espalhados pelo corredor. Um jovem casal sussurrando perto da frente, uma senhora idosa segurando uma pequena sacola de papel e um homem de terno meio adormecido perto da janela. Michael sentou-se perto do meio, colocando sua pasta ao lado dele. O bonde começou a se mover, o som de suas rodas se fundindo com o suspiro da noite. Ele olhou para as ruas que passavam, lojas fechadas, letreiros piscando. O brilho dos postes dobrando através da névoa. Pareceu reconfortante no início, familiar. Mas logo, algo no ritmo parecia errado. O som das rodas não combinava mais com o ritmo da cidade lá fora. O bonde parecia deslizar mais devagar do que deveria, como se estivesse se movendo através de um ar mais denso. Quando Michael olhou em volta, a velha o estava encarando através do reflexo no vidro. Seu rosto estava pálido sob o chapéu, seus lábios mal se movendo, como se estivesse sussurrando algo que ele não conseguia ouvir. E então, assim que o bonde dobrou a próxima esquina, o reflexo dela desapareceu. A sacola de papel ainda estava no colo dela, mas o assento ao lado estava vazio. Michael piscou forte, convencido por um momento de que seus olhos o haviam enganado. Ele se inclinou levemente sobre o corredor, procurando no andar superior qualquer sinal da velha. Nenhum passo, nenhum som de movimento nas escadas. Apenas o zumbido baixo do bonde enquanto cortava a noite. A mulher havia sumido, completamente, impossivelmente sumida. A sacola de papel permaneceu no assento, cuidadosamente dobrada no topo. Não parecia perturbada, nem mesmo uma ruga no papel. Por um longo momento, Michael a encarou, meio esperando que a mulher voltasse da escada, envergonhada por ter deixado algo para trás. Mas ninguém veio. O bonde chacoalhou para a frente, passando por Wan Chai. As ruas estavam quase vazias agora. Apenas alguns caminhões de entrega e as silhuetas tênues de gatos de rua deslizando entre os becos. Os cabos elétricos acima faiscaram fracamente contra o ar úmido, e o cheiro de ozônio misturou-se ao leve aroma de incenso que vinha de um santuário à beira da estrada. Os olhos de Michael voltaram para a sacola de papel. Não era grande, talvez do tamanho de uma sacola de almoço,
mas era velha, suas bordas macias e escurecidas pelo tempo. Algo nela o deixou inquieto. Ele pensou em mudar de assento, mas não conseguiu. Havia uma atração estranha, uma curiosidade que superava o bom senso. Finalmente, quando a pia do bonde diminuiu a velocidade no próximo cruzamento, ele se inclinou e a pegou. A sacola estava fria ao toque, mais fria do que deveria estar. Dentro, seus dedos roçaram algo rígido, fino, como papelão. Ele a puxou lentamente. Era uma passagem, amarelada pela idade, carimbada com tinta vermelha desbotada. A data impressa nela fez seu peito apertar. 12 de outubro de 1983. Ele franziu a testa, virando-a. O verso estava em branco, exceto por uma mancha de marrom escuro, talvez tinta, ou talvez outra coisa. Ele colocou a passagem de volta na sacola e a abaixou cuidadosamente, como se pudesse quebrar. O bonde sacudiu, jogando-o levemente contra o assento. Quando ele olhou pela janela, o mundo lá fora parecia mais escuro do que antes. Os postes de luz piscavam como se lutassem para permanecer vivos. Ele respirou fundo, tentando se livrar da sensação. Ele disse a si mesmo que a mulher devia ter descido sem ele perceber, que a sacola não era nada, apenas um pedaço de lixo esquecido. Mas quando ele olhou novamente, a sacola de papel havia se movido. Não estava mais de pé. Agora estava deitada de lado, com a parte de cima aberta. E de dentro veio um sussurro fraco, baixo e quebrado, como o som de alguém respirando através do papel. Michael congelou. O motor do bonde zumbia constantemente abaixo, mas o sussurro ficou mais alto, tomando a forma de algo próximo a palavras. Não, fique. Ele pulou do assento, seu pulso martelando na garganta. A campainha do condutor tocou lá embaixo. O bonde tremeu e as luzes piscaram novamente. Apagaram, depois acenderam. Quando voltaram, a sacola estava de pé novamente, perfeitamente imóvel. Michael esfregou as têmporas, tentando acalmar a respiração. Você está cansado. Ele murmurou para si mesmo. Você está apenas cansado. Mas enquanto o bonde passava sob um poste de luz quebrado, o reflexo na janela mudou. O assento à sua frente estava vazio. Ainda assim, no vidro, ele podia ver a velha novamente, sentada exatamente onde estava antes, segurando a sacola de papel contra o peito. Seus lábios se moviam silenciosamente. E desta vez, o reflexo dela olhou diretamente para ele. As mãos de Michael tremeram levemente enquanto ele agarrava o assento à sua frente. Seu reflexo o encarava no vidro, mas atrás dele, apenas fracamente, o contorno da velha permanecia. A aba do chapéu dela obscurecia seu rosto, mas seus olhos pareciam perfurá-la, fixos nele com intensidade inabalável. Ele se forçou a piscar, a desviar o olhar, a lembrar a si mesmo que reflexos pregam peças. O cérebro vê o que espera no borrão de luz e vidro. Era só isso, uma sombra, uma imagem residual. Mas quando ele olhou novamente, o reflexo estava mais perto. A mão pálida da mulher repousava no assento à sua frente, seus dedos longos visíveis contra a madeira escura. Ela parecia inclinar-se para a frente lentamente, quase imperceptivelmente. Michael virou-se abruptamente. Nada. O assento à sua frente estava vazio. O corredor silencioso, exceto pelo rangido do bonde. Seu coração batia forte, muito alto no silêncio. Ele tentou rir para disfarçar, mas o som que saiu foi fino e oco. O bonde fez uma curva e o fraco zumbido da eletricidade se aprofundou. Parecia que estavam descendo para algo mais denso que a própria noite. O ar lá dentro ficou mais frio. Condensação se formou nas janelas. Sua respiração agora saía visível, pequenos filetes de névoa contra o vidro. Foi então que ele ouviu novamente. Sussurros, não de fora, de dentro do bonde. Começou suavemente, como o farfalhar de papéis ou o vento escorrendo por frestas. Então adquiriu um ritmo, subindo e descendo como se 2 ou 3 vozes
estivessem murmurando em uníssono. Ele não conseguia entender as palavras, mas podia sentir a intenção nelas, urgentes, suplicantes e zangadas ao mesmo tempo. Ele olhou para esta escada. O andar inferior estava silencioso. O fraco brilho vindo de baixo tremeluzindo para cima através da abertura estreita. Nenhum som de passos, nenhum passageiro se movendo. As vozes ficaram mais claras agora. Não estavam mais distantes, estavam bem atrás dele. Todos os pelos da nuca dele se arrepiaram. Lentamente, cuidadosamente, Michael virou a cabeça por cima do ombro. Nada. O bonde estava vazio. E ainda assim, o sussurro continuava, bem perto de seu ouvido. Não olhe para trás. Ele pulou de pé. As palavras eram inconfundíveis desta vez, faladas claramente na voz de uma mulher. Ele cambaleou para a frente do bonde, segurando os corrimãos para se equilibrar. "Quem está aí?" Ele exigiu, sua voz tremendo mais do que ele queria. "Parem com isso!" Nenhuma resposta. Apenas o som das rodas do bonde, constantes e indiferentes. Ele se forçou a respirar devagar. O ar tinha um gosto metálico, como o interior de um cano velho. Ele olhou novamente para a escada, pretendendo chamar o condutor. Mas de onde ele estava, ele podia ver apenas escuridão abaixo. Nenhuma figura, nenhuma luz, nem mesmo o reflexo de controles de metal. Era como se o andar inferior não existisse mais. O pulso de Michael trovejava em seus ouvidos. Ele deu um passo para trás, depois outro. O bonde balançou ligeiramente ao passar por trilhos irregulares. Do lado de fora, a cidade parecia se dissolver em névoa. As luzes de prédios passando se confundiam em feixes de cor, depois desapareceram completamente. Ele não conseguia mais dizer se estavam se movendo ou parados. "Não olhe para trás." A voz veio novamente, mais suave agora, quase triste. Era a mesma voz de mulher, mas desta vez veio do assento atrás dele. Michael não se virou. Não podia. Seu corpo se recusava a se mover, congelado entre a lógica e o terror. Ele agarrou o corrimão de metal frio ao lado dele e se forçou a falar. "Por quê?" Ele sussurrou. Por um momento, houve silêncio. Então a resposta veio, carregada no mais fraco sopro de ar. "Eles te veem agora." As luzes piscaram violentamente, mergulhando o bonde em breve escuridão. Quando voltaram, todo o andar superior estava cheio de passageiros. Homens, mulheres, crianças, cada um sentado perfeitamente imóvel, seus rostos cinzentos e ocos, seus olhos fixos em Michael. Cada um deles parecia morto. Por vários segundos, Michael não conseguiu se mover. Sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos viam. O bonde, vazio momentos antes, agora estava cheio de passageiros, dezenas deles. Suas roupas eram de outra época, casacos de lã com golas desfiadas, camisas de linho amareladas pelos anos, uma garota em um uniforme escolar que parecia décadas fora de moda. Eles sentavam eretos, imóveis, cada rosto pálido como cera, cada olho fixo diretamente nele. O som das rodas continuava sob seus pés, constante e frio. Mas todo o resto estava errado. A cidade do lado de fora das janelas havia desaparecido. Sem luzes, sem chuva, sem reflexos. Apenas um vazio negro pressionando o vidro como água. Michael sentiu sua garganta apertar. Ele não conseguia mais dizer se estava respirando. Os passageiros não piscavam. Sua quietude era tão absoluta que parecia deliberada, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Seu primeiro instinto foi gritar por ajuda, mas as palavras ficaram presas em seu peito. Então, como se fosse um sinal, uma das figuras, um homem perto da fileira do meio, se moveu. Seu movimento foi lento, irregular, como um boneco antigo sendo forçado a ficar de pé. Sua cabeça se inclinou para o lado e seu pescoço estalou audivelmente no silêncio. Michael cambaleou para trás, quase tropeçando em sua pasta. "Fiquem longe de mim!"
Ele ofegou. Quem são vocês? Ninguém respondeu. A boca do homem se abriu, mas em vez de palavras, um som úmido e rouco saiu. Uma respiração que não pertencia aos vivos. Os outros começaram a se mover também, um por um. Cabeças virando, ombros subindo, membros rangendo como madeira seca. Seus olhos brilhavam fracamente na luz tênue, refletindo algo que não era o bonde. Michael se virou para esta escada. Motorista! Ele gritou. Pare o bonde! Nenhuma resposta. Ele agarrou o corrimão de metal e olhou para baixo. As escadas desciam para a sombra. O fraco brilho laranja do andar inferior havia sumido, substituído por algo mais escuro, mais denso. Não era a ausência de luz, era a presença de escuridão. O ar lá embaixo parecia sólido, como fumaça que não se dispersaria. O bonde sacudiu. As figuras balançaram, mas não caíram. Então, ele a viu novamente. A velha de antes. Ela estava sentada perto da frente, exatamente onde estivera, quando ele subiu pela primeira vez. A aba de seu chapéu projetava sombra em seu rosto, mas desta vez, ele podia ver sua boca se movendo, lentamente, ritmicamente, sussurrando algo baixinho. A sacola de papel repousava novamente em seu colo. Ele se forçou a se aproximar. O que você quer de mim? Ele exigiu, embora sua voz soasse mais como um apelo. Seu sussurro parou. Ela levantou a cabeça ligeiramente, o suficiente para ele ver o contorno de seus lábios. Este bonde, ela disse suavemente, nunca para. Sua voz não era raivosa, não era cruel. Era simplesmente factual, como se descrevesse o tempo. O que você quer dizer com nunca para? Ele disse. Você está mentindo. Há estações. Mas antes que ele pudesse terminar, a campainha do bonde tocou. Um clangue afiado e metálico que ecoou alto demais no espaço fechado. Uma vez, duas vezes, depois novamente. O som reverberou pelo carro, vibrando em seu peito. Os passageiros todos viraram a cabeça para o som em perfeita uníssono. Suas expressões não mudaram, mas o ar engrossou com pressão, como se o próprio mundo estivesse se aproximando. O bonde diminuiu a velocidade, gemendo contra os trilhos. Do lado de fora, formas tênues começaram a aparecer através do vidro. Luzes fracas, contornos de edifícios, uma plataforma estreita. O alívio o invadiu tão rapidamente. Finalmente, uma parada. Mas quando o bonde parou, Michael notou algo que fez seu estômago afundar. A plataforma não era de concreto. Parecia velha. Madeira podre e trilhos de metal enferrujados. As luzes piscavam de lamparinas a óleo, não eletricidade. A placa da estação estava escrita em caracteres chineses tão desbotados que eram quase ilegíveis. E na plataforma estavam pessoas, dezenas delas, esperando. Eles eram pálidos, magros e silenciosos. Cada um virou a cabeça para o bonde em perfeita harmonia. A campainha tocou novamente e as portas se abriram. Os passageiros ao redor de Michael começaram a se levantar, seus movimentos mecânicos, seus olhos vazios. Eles desceram o corredor um após o outro, seus pés não fazendo som contra o chão. Nenhum deles olhou para ele enquanto desciam para a escuridão abaixo. Michael recuou, balançando a cabeça. Não, isso não é real. Então, no reflexo da janela, ele viu seu próprio assento. Vazio. Ele não estava mais nele. Por um momento, Michael não conseguia respirar. Seus olhos percorreram a janela e suas mãos, tentando entender o que estava vendo. O reflexo mostrava o bonde, o assento vazio onde ele deveria estar sentado, e o fraco brilho de movimento no corredor, mas não ele. Seu corpo estava ali, tremendo, os pulmões ardendo de pânico, mas no vidro ele não existia. O ar ao redor dele engrossou. O cheiro mudou. Não mais a mistura familiar de óleo e chuva, mas algo acre, azedo, como incenso queimado e metal enferrujado. Lá embaixo,
O lento assobio das portas abrindo-se arrastou-se pelo silêncio como uma faca contra a pedra. O som foi seguido por outro. Passos, deliberados e suaves, subindo as escadas. Ele se virou para na escada. A escuridão abaixo não era vazio, ela se movia. Era a forma de algo rastejando para cima. Motorista! Ele gritou novamente, mas sua voz saiu estrangulada. Pare o bonde! Agora! Ninguém respondeu. A coisa na escada subiu mais um degrau e a luz pegou sua borda. Primeiro uma mão, pálida e enrugada, agarrando o corrimão. Depois um chapéu familiar, a velha. Seu rosto emergiu da sombra, mas desta vez não havia vida nele. Seus olhos estavam cinzentos e nublados, sua pele rachada como pergaminho deixado muito tempo ao sol. Ela lhe apertou a sacola de papel firmemente contra o peito enquanto subia, um degrau de cada vez, sem piscar, sem desviar o olhar dele. Michael cambaleou para trás, encostando-se na janela. Fique longe de mim! Ele ofegou, mas ela não parou. A boca dela se abriu ligeiramente quando ela alcançou o último degrau. O bonde sacudiu novamente, as luzes piscaram violentamente, e com um rangido e um gemido, começou a se mover, não para frente, mas para trás, rolando em marcha a ré pelos trilhos. O mundo lá fora se transformou em um turbilhão cinzento. A velha então falou, sua voz seca e frágil, como ar escapando de uma tumba. Você não deveria estar aqui. Eu não fiz nada, ele gaguejou. Eu só peguei um bonde, só isso. Ela inclinou a cabeça como se o considerasse, depois estendeu a mão. Então desça. Ele olhou pela janela. Não havia mais plataforma, apenas escuridão. Um vazio engolindo tudo além do vidro. Não há para onde ir. A expressão dela não mudou. Sempre há algum lugar. O bonde tremeu novamente. Atrás dela, o resto dos passageiros, as pessoas de rosto cinzento que haviam saído antes, estavam retornando. Ele podia ouvir os pés delas arrastando-se nas escadas, um degrau de cada vez, lento e pesado. As luzes diminuíram até que apenas o fraco brilho vermelho da parte de trás do bonde permanecesse. Sombras moviam-se pelas paredes, crescendo mais altas, esticando-se, dobrando-se. As figuras enchiam o corredor agora, ombro a ombro, todas de frente para ele. Ele se pressionou contra o vidro, desesperado para encontrar uma saída. Por favor, ele sussurrou. Eu só quero ir para casa. A velha se aproximou. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam fracamente. Casa? Ela disse suavemente. Todos aqui acharam que estavam indo para casa. Um calafrio se espalhou pelo cômodo, rastejando pela sua espinha. Que lugar é este? A voz dela caiu para um sussurro. É a parada depois da última. Ela abriu sua sacola de papel lentamente. Dentro não havia uma passagem desta vez, mas cinzas. Cinzas finas, cinzentas, sem peso, que giravam no ar como poeira. Enquanto flutuavam em sua direção, o bonde pareceu cair sob seus pés. O mundo inclinou-se, o som desapareceu, e a próxima coisa que ele soube foi que estava novamente na plataforma. Mas não era a cidade que ele conhecia. Estava silencioso. As lâmpadas queimavam fracas. As tábuas de madeira sob ele gemeram quando ele mudou seu peso. E à distância, através da névoa, ele viu outro bonde chegando. Seus faróis fracos, sua campainha tocando em intervalos lentos e constantes. Este estava vazio. Sua placa de destino piscou ao se aproximar, as letras quase ilegíveis. North Point, Final Stop. Quando parou, as portas se abriram sem um som. A névoa se enrolava no bonde como se estivesse viva, agarrando-se às bordas de metal e engolindo o som. Michael permaneceu imóvel na plataforma, o vento pressionando umidade fria contra sua pele. O novo bonde esperava à sua frente, luzes brilhando fracas e irregulares. Seu interior vazio estendendo-se para a escuridão. As palavras, parada final, piscavam acima do para-brisa, engasgando
e voltando como um batimento cardíaco moribundo. Ele olhou para trás, esperando ver a velha ou os passageiros de rosto cinzento. A plataforma estava vazia. Nenhum movimento, nenhuma voz. Apenas ele, a névoa e o som de ondas quebrando em algum lugar muito abaixo. Ele sentiu tontura, como se o chão sob as tábuas de madeira pudesse ceder. Não. Ele sussurrou para si mesmo. Não suba. Mas as portas permaneceram abertas. Um convite silencioso e algo dentro dele, algo que ele não entendia, o puxou para a frente. Talvez fosse curiosidade, ou talvez a fraca e irracional esperança de que este bonde pudesse levá-lo de volta ao mundo que ele conhecia. Ele hesitou apenas um momento a mais antes de entrar. O ar estava parado, pesado, espesso com o cheiro de ferrugem e poeira. As luzes cintilavam fracamente, iluminando assentos cobertos por uma fina camada de cinza. Ele subiu as escadas estreitas para o andar superior. Cada degrau rangia como uma memória antiga. O andar de cima estava vazio, exceto por um único assento na parte de trás. Nele estava uma sacola de papel, do mesmo tipo. Ele congelou, agarrando o corrimão. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Mas a sacola estava lá, parada, esperando. Um fraco zumbido subiu sob seus pés enquanto o bonde começava a se mover sozinho, rolando para frente sem um motorista, sem um som vindo de baixo. Michael cambaleou para a janela da frente, olhando para a da névoa. A cidade havia sumido novamente. Apenas fragmentos restavam. Placas de rua quebradas, flashes de luz, silhuetas de edifícios meio engolidos pela sombra. O bonde passou por eles como um fantasma através de paredes. O zumbido se aprofundou em uma baixa vibração que fez seus dentes doerem. Ele sentiu isso dentro do peito, nos ossos. Uma frequência que não pertencia ao mundo dos vivos. Então, de trás dele, veio uma voz suave. Você voltou. Ele virou lentamente. A velha estava no topo da escada. Seu rosto estava mais claro agora, menos decadente, quase humano novamente, mas seus olhos ainda estavam vazios. O que você quer de mim? A voz de Michael falhou. Por que eu? Os lábios da mulher tremeram em algo parecido com um sorriso. Nós não escolhemos. O bonde escolhe. Do que você está falando? Ele gritou, agarrando o corrimão. Que bonde? O olhar dela se voltou para a janela. Aquele que nunca para. Aquele que continua pegando o que fica para trás. As luzes acima piscaram violentamente, banhando o bonde em flashes alternados de sombra e ouro. Toda vez que a luz voltava, mais pessoas apareciam nos assentos, formas cinzentas, translúcidas no início, depois se solidificando, suas cabeças curvadas como em oração. O ar se encheu de um som que Michael nunca tinha ouvido antes, centenas de respirações fracas, todas em uníssono, como se o próprio bonde estivesse inspirando. Ele cambaleou para trás, batendo na parede. Parem com isso, me deixem sair. A mulher inclinou a cabeça, sua expressão ilegível. Você não pode ir agora, você já está entre. Entre o quê? Entre onde você estava, ela disse suavemente, e onde você pertence. O bonde guinchou. O som era tão agudo que parecia rasgar o ar. As janelas ficaram pretas, o chão vibrou violentamente, e então, com um solavanco repentino, o mundo exterior retornou. O bonde entrou em uma estação, uma de verdade. Michael reconheceu a placa imediatamente. Estação North Point. O alívio o invadiu tão rapidamente que ele quase riu. Ele desceu as escadas 2 degraus de cada vez, pronto para arrombar as portas. Mas quando chegou ao andar inferior, congelou. O motorista estava lá agora, sentado perfeitamente imóvel. Seu uniforme estava limpo, seu boné inclinado para a frente, mas sua pele estava cinzenta e esticada, seus olhos eram órbitas vazias. O motorista virou a cabeça lentamente, como se o movimento exigisse grande esforço. Sua boca se abriu ligeiramente,
e em uma voz baixa que soava como o ranger de metal, ele disse: "Você perdeu seu ponto." As portas do bonde assobiaram ao abrir. Lá fora, a estação North Point não parecia em nada com a que Michael conhecia. As ruas estavam silenciosas, os edifícios retorcidos, as lâmpadas queimando com fogo azul pálido. Sombras se moviam atrás das janelas de cada estrutura, mas nenhuma delas tinha forma de pessoas. E da escuridão da estrada, outra campainha de bonde começou a tocar. Uma vez, 2 vezes, novamente. A campainha continuava a tocar. Um clang lento e oco que parecia vibrar no ar em vez de se mover por ele. Michael ficou parado nas portas abertas, olhando para a cidade que não parecia a sua. As ruas eram familiares em layout, mas erradas em todos os outros aspectos. Os edifícios se inclinavam muito próximos uns dos outros, suas janelas pretas e vazias. Os letreiros elétricos que antes brilhavam em néon quente, agora cintilavam com uma luz azul doentia. Todo o som era abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. Atrás dele, o motor do bonde zumbia fracamente, um pulso que combinava com o ritmo de seu coração. Ele ainda podia sentir os olhos do motorista, ou os espaços ocos onde seus olhos haviam estado, observando-o. Suas mãos tremiam enquanto ele descia para a plataforma. O ar lá fora era denso e frio. Ele podia ver sua respiração embaçar à sua frente, embora o ar não se movesse. Nem a mais fraca brisa agitava a névoa que se acumulava nas ruas. Ele deu um passo para a frente, depois outro, seus sapatos raspando suavemente contra as tábuas úmidas. "Olá?" Sua voz saiu pequena, engolida imediatamente pelo silêncio. "Tem alguém aqui?" Nenhuma resposta. Apenas o eco de suas próprias palavras retornando a ele, distorcido, como alguém as repetindo alguns segundos tarde demais. Ele se virou bruscamente para o som. O reflexo de seu movimento cintilou fracamente na vitrine de uma loja do outro lado da rua. Mas havia algo errado com ele. O reflexo não se moveu com ele. Ele permaneceu parado. Então, lentamente, levantou a cabeça. Michael cambaleou para trás, batendo na lateral do bonde. Seu reflexo na janela de vidro o estava olhando diretamente agora, mesmo que ele não estivesse virado para aquele lado. Seus lábios se entreabriram, articulando palavras que ele não conseguia ouvir. Então ele sorriu, um sorriso longo e vazio que se esticava demais, como se a pele em seu rosto não entendesse limites. Ele desviou o olhar e correu. A rua parecia interminável, repetindo-se a cada poucos quarteirões. As mesmas fachadas de lojas, os mesmos postes de luz, os mesmos letreiros pendurados frouxamente em parafusos enferrujados. Ele passou por uma padaria que cheirava levemente a fumaça, um correio com vidro quebrado, e então a mesma padaria novamente. Cada vez que ele passava, as luzes diminuíam, e as sombras atrás das janelas ficavam mais nítidas. Depois do que pareceu minutos ou horas, o tempo não existia ali, ele parou. Sua respiração vinha em curtos ofegos. "É um loop?" ele sussurrou. "É um..." A linha do eco. Uma voz o interrompeu suavemente atrás dele. Ele se virou. A velha estava na borda da névoa, seu chapéu perfeitamente imóvel apesar da ausência de vento. Ela parecia mais calma agora, quase gentil. Seu rosto estava menos pálido, sua postura mais reta, como se quanto mais tempo ela ficasse ali, mais sólida ela se tornava. "O que você quer dizer?" ele exigiu. "Onde estou? O que é isso?" Ela se aproximou, seus passos não faziam som. "Toda linha tem um fim", ela disse. "Mas algumas linhas correm muito tempo, muito longe. Quando um bonde cruza essa fronteira, ele deixa os vivos para trás." Ele balançou a cabeça. "Isso é impossível. Eu estava apenas indo para casa." Os olhos dela suavizaram. Eles também estavam. Michael seguiu o olhar dela para a névoa atrás dela. Formas começaram a surgir, silhuetas de pessoas paradas nos trilhos,
Homens, mulheres, crianças, os mesmos passageiros de antes, agora esperando silenciosamente enquanto a próxima campainha do bonde ecoava através da névoa. Eles nunca perceberam que haviam cruzado. A mulher continuou. O bonde continuou correndo e então eles ficaram. A cada poucas noites, ele pega alguém novo. Alguém que não percebe os sinais. Alguém como você. A garganta de Michael apertou. Você disse que eu poderia descer. Você desceu. A voz dela era quase gentil. Mas no momento em que você pisou nesta plataforma, você escolheu ficar. Não, ele sussurrou. Tem que haver um caminho de volta. Tem que... Não há, ela disse. A linha do eco só avança. A campainha distante do bonde tocou novamente, mais perto desta vez. Através da névoa, o fraco brilho dos faróis apareceu, cortando 2 finas linhas de luz na pista. A velha se virou para ela, sua sacola de papel amassando suavemente em suas mãos. Está quase na hora, ela disse. Eles vão te levar para onde você pertence agora. Michael recuou, balançando a cabeça. Eu não vou subir. Você me ouve? Eu não. A campainha tocou novamente, mais alto. A luz varreu os dois, banhando a plataforma em um branco forte. E por um breve momento, Michael viu a verdade. Não névoa, não sombra, mas rostos. Centenas deles, camadas uns sobre os outros, estendendo-se à distância, todos sussurrando a mesma palavra. Seu nome. Michael. O bonde guinchou até parar. As portas se abriram, e esperando lá dentro, atrás dos controles, estava outra versão de si mesmo. Olhos ocos, lábios tremendo, sussurrando através do vidro. Suba. O som do seu próprio nome ecoou no espaço oco do seu peito. Suba. As palavras vibravam no ar como o zumbido da eletricidade, preenchendo o silêncio, não deixando espaço para pensamentos. Michael ficou paralisado na plataforma, olhando pela janela do bonde para seu reflexo. Não era mais seu reflexo. A figura sentada no assento do motorista era ele, mas errado em todos os sentidos. Sua pele era muito pálida, seus olhos muito escuros, e quando sorria, parecia alguém que havia esquecido como. As portas permaneceram abertas, esperando. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, eu não sou você. Eu não sou. As luzes ao redor dele piscaram, uma por uma, até que apenas os faróis do bonde permaneceram. A névoa se aproximou, engolindo as bordas da plataforma. A velha estava a poucos passos de distância com sua sacola de papel apertada contra o peito, seus olhos calmos, mas inflexíveis. Você tem que ir, ela disse suavemente. Ninguém fica na plataforma para sempre. Eu não pertenço aqui, Michael gritou. Eu não morri, eu não... A expressão dela não mudou. Você acha que a morte espera por permissão. As palavras atingiram mais forte do que qualquer som que ele já ouvira. Ele se virou procurando algum sinal do mundo real. Uma luz, uma voz, algo humano. Não havia nada. Apenas névoa. A linha se estendia infinitamente em ambas as direções, brilhando fracamente na névoa como veias de prata opaca. Então o outro ele, o motorista, falou novamente. Desta vez, sua voz era mais baixa, mais suave, mas inequivocamente a sua própria. Não é punição, disse o duplo. É passagem. O corpo de Michael tremeu. Eu não entendo. Você vai entender, sussurrou o motorista. Todos entendem. A campainha tocou. Uma vez, 2 vezes. O som fez a névoa ondular, e de suas profundezas, figuras começaram a emergir, os mesmos passageiros de antes, cada um pisando silenciosamente na plataforma. Eles não olhavam para ele, não falavam, não respiravam. Eles simplesmente se alinhavam diante do bonde, esperando. Seus rostos estavam fracamente luminosos agora, contornos desaparecendo e reaparecendo. A velha se juntou a eles, seus movimentos graciosos e deliberados, sua sacola de papel balançando levemente ao lado dela.
Michael recuou até sentir o metal frio do corrimão da estação atrás dele. "Eu não vou subir", ele disse. "Eu não consigo." A velha parou ao lado da porta do bonde. Pela primeira vez, ela parecia quase triste. "Não é uma escolha", ela disse. "No momento em que você embarcou, sua jornada começou." Os outros passageiros entraram no bonde um por um, cada um desaparecendo na escuridão lá dentro. Quando o último desapareceu, o motorista levantou os olhos para encontrar os de Michael. "Você tem fugido desde que partiu?", ele disse. "É hora de parar." A campainha do bonde tocou novamente, mais suave desta vez, quase terna. O ar ficou parado e Michael sentiu o peso em seu peito mudar. Seu pulso diminuiu. O frio que o havia agarrado desde o momento em que viu a sacola de papel começou a desaparecer. Ele se sentiu tonto, como se a gravidade o tivesse esquecido. Ele olhou para baixo. Suas mãos estavam sumindo. As bordas de seus dedos ficaram translúcidas, seu reflexo enfraquecendo a cada respiração. Ele pensou em seu apartamento, no zumbido silencioso de sua geladeira, no relógio ticando acima de sua mesa. Ele se perguntou quanto tempo levaria até que alguém percebesse que ele havia sumido. O motorista, seu reflexo, falou uma última vez. "Você já está em casa." As palavras afundaram profundamente nele, puxando algo dentro de seu peito que não era mais medo, era rendição. Ele deu um passo à frente. As portas do bonde se fecharam. Do lado de fora, a plataforma esvaziou. As luzes diminuíram até que nada restasse além do fraco brilho vermelho da luz do sinal. O bonde se moveu silenciosamente, deslizando de volta para a névoa, suas rodas sussurrando contra os trilhos como se falassem uma língua que apenas os mortos podiam entender. Quando o primeiro bonde da manhã chegou horas depois, o condutor encontrou a estação vazia. Os trilhos estavam molhados de orvalho. A única coisa deixada para trás era uma pequena sacola de papel dobrada, cuidadosamente colocada no banco, e dentro dela, uma passagem de bonde datada de 12 de outubro de 1983. Epílogo. A linha do eco. Até hoje, os trabalhadores dos bondes ainda sussurram sobre a linha do eco, aquela que opera depois da meia-noite e nunca aparece em nenhum horário. Alguns afirmam tê-la visto passando silenciosamente pelo centro quando nenhum outro bonde está em serviço, suas janelas brilhando fracamente, sua campainha tocando apenas uma vez antes de desaparecer na névoa perto de North Point. Ninguém sabe quem a utiliza. Ninguém ousa descobrir. Mas a cada poucos anos, alguém desaparece ao longo daquela rota. Um passageiro que embarca no último bonde e nunca mais é visto. Seus cartões permanecem não escaneados, seus assentos não reclamados. E às vezes, quando a névoa densa paira sobre o porto, os vigias noturnos juram que podem ouvir uma voz fraca carregada pelo vento, não pedindo ajuda, mas repetindo a mesma frase suave, repetidamente, em perfeito ritmo com os trilhos. Não pegue o último. Se você já pegou um bonde sozinho à noite, conhece essa sensação. A quietude, o silêncio, aquela estranha densidade no ar que faz você prender a respiração sem saber por quê. Diga-me, o que você acha que essa história significa? Você acredita que alguns lugares não conseguem se desapegar dos mortos, ou que os mortos não conseguem se desapegar deles? Compartilhe seus pensamentos abaixo. E lembre-se, às vezes, a última viagem não está te levando para casa.